Meu nome é Denise, eu sou de São Paulo e venho aqui contar para vocês a minha experiência com Sai Baba. No ano de 2018, eu perdi a minha irmã com 56 anos de idade, num câncer que levou ela em menos de um ano. Então foi uma luta para conseguir curá-la dessa doença. E o tempo todo eu sempre acreditei que ia ter uma esperança de a gente conseguir sair daquela situação. Nos últimos momentos, antes da partida dela, que ela não morreu, ela partiu, ela de mãos dadas comigo fala: Dê, eu não acredito que eu vou morrer. Aí eu disse para ela: se você me ensinou, você não me ensinou que a gente não morre, você vai partir. Você não vai morrer. Então, aquele momento, acho que foi o momento mais difícil da minha história. Já tinha passado por outros momentos difíceis, mas aquilo marcou profundamente o meu coração. Eu queria, se eu tivesse a oportunidade, eu trocaria de lugar. Tal era o amor que eu tinha com a minha irmã. Então, naquele momento, fez uma cicatriz no meu coração, que eu não podia enxergar, visualmente eu não enxergava, mas tinha um corte aqui no meu peito. Semana seguinte, eu participo de um centro, um grupo espírita, participei de um trabalho que pede cartas psicografadas de entes queridos, que a minha irmã partiu logo em seguida essa fala, no dia seguinte. Aí o que aconteceu? No dia que eu procurei o grupo espírita, dentro do trabalho, uma pessoa veio, ficou ao meu lado e a dirigente do trabalho pediu para cada um ficasse de frente um para o outro, e teve um momento assim muito importante nessa história, que uma pessoa no meio da multidão que eu não conhecia me olhou com um olhar, com o amor mais profundo que tinha no coração dessa pessoa, e esse olhar de amor, de afeto, parecia que era uma pessoa que me conhecia há muitos anos. E eu não entendi aquele momento, meu Deus, o que está acontecendo? Eu de mão dada com essa pessoa, nesse olhar profundamente de amor, de afeto, queria largar a mão dele naquele momento. Aí o que eu fiz? Soltei as mãos e fiz um namastê, dentro de um centro espírita que não tinha nada a ver com a cultura da Índia, com toda essa história que eu estou narrando aqui para vocês. Essa pessoa, na hora que eu larguei a mão dela, me abraçou, sorriu, beijou minha cabeça e de novo pegou nas minhas mãos e falou: você não vai fugir, você é minha, eu sou de você. Essa foi a sensação, e aquele amor, naquele olhar, foi o que transformou começou a transformar a minha situação. Aquela ferida que eu sentia aqui no peito, ela sumiu, simplesmente desapareceu. Só que o que aconteceu comigo? Aquele olhar de amor universal foi tão profundo, a transformação foi tão profunda, que quando teve um trabalho que eu participava de um grupo que servia comida no dia de Natal, ali no bairro de Santana, em São Paulo, para moradores de rua, a fila se avolumou antes do serviço da comida estar pronto. Aí eu tive o ímpeto de pegar um fardo de copos, e cada copo que eu distribuísse para aqueles moradores de rua, eu ia olhar com o mesmo amor que aquele senhor, aquela pessoa que eu não conheço, que desapareceu no meio da multidão, depois que terminou o trabalho lá de oração dentro do centro espírita. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou olhar para cada morador de rua com o mesmo amor, e esse copo vai ser o meu elo de ligação. E assim foi. Fui dando cada copo para cada pessoa, olhando no fundo do olho de cada morador de rua e dizendo: Deus te ama, você não está sozinho, você é muito especial. Quase disse: você é divino, mas a sensação de amor era muito grande. Então, quando chegou lá no meio da fila, e aquela sensação de paz, de Ananda foi crescendo em mim,
De repente, uma pessoa no meio da fila, eu quero um violão, por favor, um violão. Ninguém tinha um violão, mas ele começou a cantar e declamar uma poesia sobre a misericórdia divina e sobre o amor de Deus por nós. O próximo morador de rua que eu entreguei o copo, fui entregar o copo para o próximo, com o mesmo amor que eu já vinha fazendo com os anteriores, o olho do morador encheu de fogo, e aí o fogo diminuiu e fica só na pupila dos olhos. Se não fosse eu estar tão envolvida naquela emoção, eu teria corrido, porque era muito impactante ver os olhos pegando fogo em cada. Então, cada um dali para frente que eu fui entregando o copo, eu entregava o copo com amor, o olho em chamas, acontecia para mais umas 200 pessoas até eu terminar todo o fardo de copos. Essa experiência foi muito impactante e muito importante para mim. E eu me lembro que ao terminar esse serviço, alguns correram atrás de mim, perguntaram: quem que é você? Eu falava, eu sou a irmã, me chame de irmã. Eu sabia que não era eu e que era alguma coisa a mais que eu não compreendia até aquele momento, que estava ali, mas eu tinha certeza que era o amor que eu tinha imaginado para cada um, vivenciado para cada um, que tinha sido a chave, o meio de ligação para isso ter acontecido. Aí, depois que isso aconteceu, eu não esqueci esse olhar de fogo, e eu comecei a achar que eu estava meio maluca, que era uma confusão minha, e aí Swami, devagarzinho, o que ele fez? Comecei a encontrar vídeos falando sobre a cultura da Índia, de que Deus estava em toda parte, e que o que era Ganesha, o que era Shiva, até que eu encontrei o primeiro vídeo de Satya Sai Baba, e aí eu me encantei, porque o olhar que ele passava entre a multidão das pessoas e os devotos em silêncio era o mesmo olhar daquele senhor que estava lá dentro do centro espírita. Era o mesmo olhar de amor, de compaixão, que havia curado naquele momento aquela ferida que eu tinha aqui no meu peito. Então aí eu comecei a querer saber, descobrir quem que era Sai Baba, o que estava acontecendo na minha vida. Foi quando eu descobri uma série de vídeos que a organização Satya Sai Internacional disponibiliza no site deles, contando a história de Swami desde os primórdios lá da juventude dele, até que chega num ponto que tem o relato de uma senhora que era devota, as primeiras devotas de Swami. Eles estão na beirada de um rio e Swami está lá com eles, e de repente Swami desaparece no meio deles e aparece no alto de uma montanha e faz o céu ficar e todo o ambiente muito frio. Depois eles reclamam que está muito frio, ele aparece de novo à direita com: vocês estão com frio, agora eu vou deixar tudo muito quente. Aí ficava muito quente, e aí eles dizem: não, Swami, por favor, está muito quente. Aí ele: então agora vocês vão ver, e fala um nome de indiano de uma situação que eu não sei repetir nesse momento, e que ele aparece bem grande no centro do céu, com um olho, aqui no terceiro olho, em chamas, tá no meio da testa de Swami. E aquilo para mim foi o entendimento, a conclusão final do que era aqueles olhos em chama que eu vi naquele dia de Natal. E o porquê eu só consegui entender há poucos dias, que quando a gente verdadeiramente entrega o nosso amor, e eu estava entregando aquele copo vazio, com todo o amor que eu tinha para cada um, o Atma, ele se manifesta ali. Então, um fogo divino do Atma, naquele momento, se manifestou nos olhos de cada morador de rua. É esse o relato que eu tenho para contar para vocês hoje. Obrigada. Muito bom. O congresso aqui em Mendes está sendo maravilhoso, não só pelo lugar que já é divino, mas pelo contato que a gente tem com pessoas tão maravilhosas aqui, que realmente estão buscando a praticar todos os ensinamentos de Sai Baba.
esse contato realmente não tem preços, nem tem palavras que a gente possa expressar a valiosidade que é esse momento de estar aqui junto com as pessoas. Obrigada. Sairana.